Olá, boa noite. Muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do ILS Trends Experience, um evento estratégico para o ecossistema de negócios, crescimento e lideranças no Ceará. Esta edição coloca em destaque um tema crítico, estratégico e altamente sensível para empresas, instituições e lideranças. Cibersegurança, quando o invisível ataca e compromete reputações. O Brasil é um dos países que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo, com registros crescentes de vazamento de dados, sequestros de informações e fraudes digitais. Empresas de todos os portes estão vulneráveis, especialmente diante da transformação digital acelerada e do uso intensivo de dados. Em 2024, foram registrados em torno de 7 milhões de ataques somente no Brasil. E as criptomoedas foram o principal alvo. Os impactos vão muito além do financeiro. Um ataque pode comprometer a reputação da marca, a confiança de clientes e a continuidade operacional. É hoje uma prioridade estratégica que impacta diretamente a sustentabilidade, a competitividade e a reputação das organizações. Esta é mais uma realização da plataforma de comunicação, relacionamento e negócios Trend-CE e do Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, ILS. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores oficiais que viabilizaram esse encontro, como o Banco do Nordeste, Governo Federal, a 20 Global, a Brava Wine e a BID, com o apoio institucional e operacional da VSM Comunicação, Iniciativa Assessoria e Consultoria Empresarial, MacBook Fortaleza, Stein Agência e Estúdio R. A divulgação é da VSM Comunicação, planejamento e organização é da Result Eventos. Não sei se vocês viram um carro maravilhoso que está ali fora, da BID, né? É o CEO da BID. Temos uma promotora lá fora, lá do lado desse carro maravilhoso, que pode mostrar a vocês sobre o que significa dirigir um BID. Logo após a palestra, o ponto máximo do evento, faremos um sorteio de um iPad e de 2 Power Banks, que são carregadores externos, oferecidos pela MacBook Fortaleza, uma loja referência de venda de produtos Apple no Brasil. Também serão sorteados entre os presentes 5 análises de vulnerabilidade em cibersegurança para as empresas dos sorteados. Serão 5, oferecidos pela Zenha IA, empresa de soluções em IA para automação de processos, segurança digital e redes otimizadas. Acesse esse QR Code, preencha seu nome, telefone e empresa. Mais tarde teremos um sorteio, mas somente serão contemplados os que estiverem presentes a acessar esse código aí. Convidamos ao palco Roberto Araújo, presidente do ILS e CEO da Iniciativa Assessoria e Consultoria Empresarial, e Marcos André Borges, CEO da Trend Ceará e da VSM Comunicação. Com a palavra. Alô. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom. Gente, é um privilégio muito grande ter vocês aqui em mais uma edição do ILS Trends Experience. Na noite de hoje, um momento singular, onde recebemos um cidadão que é professor também, que é perito, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos,
florenses do Brasil, e que é um amigo que a vida nos deu no curso dessa trajetória, que vai nos ensinar aqui como é que nós podemos proteger as nossas empresas, os nossos softwares, como é que nós podemos proteger os dados, como é que a gente pode driblar os hacks, né? Fazer a diferença. Então, é um privilégio muito grande receber Marcos Monteiro, por favor. Nesse momento, nós queremos agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado, todos os amigos, segmentos diferentes, áreas diferentes, porém, que compõem a mesma cadeia produtiva que move a economia do estado do Ceará. E aqui, de forma bem especial, eu gostaria de abraçar todos os empresários na pessoa do vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Ceará, amigo André Montenegro. Muito obrigado, André. E vou passar a palavra ao meu vice-presidente de negócios do ILES e CEO da Trends, meu irmão e amigo Marcos André Borges. Obrigado, Roberto. Agradecer aqui a presença do Roberto e do Marcos aqui. Eu digo aqui que é uma grande satisfação, como o pessoal disse que o ILES Trends Experience é um encontro de empresários dos mais diversos segmentos. Eu já penso diferente, é um encontro de amigos, porque aqui a gente olha aqui para todos os lados, a gente só encontra pessoas que são amigas, são clientes, são parceiros, são amigas, né? E fico muito feliz hoje de a gente ter a possibilidade de trazer uma das maiores autoridades do Brasil e além fronteiras, até fora do Brasil, com 5 livros publicados, não é isso, Marcos? São 5 livros publicados, que dirige a entidade nacional dos peritos forenses, que já atua em grandes casos no setor privado, no setor público, na área de cibersegurança. Então, hoje, muito ouvido pela grande imprensa nacional, e a gente tem a satisfação de trazê-lo. E eu me sinto assim, muito à vontade, porque o tema dele, cibersegurança, é um tema que conversa diretamente com a área que nós atuamos. A gente atua com reputação. Eu costumo dizer que a reputação é o ativo mais importante que se tem no mercado, seja dos CPFs ou dos CNPJs, porque não tem nada mais importante, tem um valor incalculável, que é o seu nome, né? A sua imagem. E, para isso, uma das coisas que é muito importante, a gente, hoje, nos dias atuais, de novidade, de inovação a todo momento, não só para o bem, como para o mal, né? Então, hoje, o Marcos vem falar de um tema que eu digo que é um tema correlato, que faz parte do nosso universo. E, quando o Roberto falou, né, do Marcos aqui, eu lembrei que o Marcos é parecido comigo, né? Eu digo que eu tenho dupla, não é naturalidade, não, ou naturalidade não, eu digo que eu tenho dupla nacionalidade, né? Sou pernambucano de nascença, tive a satisfação de receber o título de cidadão cearense, e o Marcos é mais ou menos dessa forma, né? Porque o Marcos está aqui e está em São Paulo, mas morou em Recife. Nós temos aqui hoje um grande amigo, aí, um grande representante aí também, lá no setor produtivo Draito, lá também de Pernambuco, que nos dá a satisfação com a presença dele também aqui. Então, gente, eu tenho certeza que esse é um tema transversal que diz respeito aos CPFs e ao CNPJ de todos vocês. E a gente vai poder ter a satisfação de ouvir, conversar, e ouvir não só agora, como depois ele vai estar aqui presente para trocar ideias com todos vocês aqui. Então, é uma satisfação enorme estar hoje aqui com o Marcos Monteiro. Passo aqui a palavra para você, Marcos. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, né, para estar aqui podendo falar com vocês. E obrigado por presenciar esse evento, que muito bem feito, viu? Parabéns aí para vocês por isso. Então, vamos lá? Então, vamos embora. E a parte curiosa, é bem difícil sentar, mas vou tentar sentar aqui, eu sou hiperativo, né? Fica à vontade.
Eu sou hiperativo e esse palco aqui ele não me comporta muito, então há uma grande chance de Newton estar certo e eu passar desse palco. Então, já eu desço. No próximo evento que a gente faça com você, Marcos, nós vamos prolongar esse palco para que você faça igual o Natanzinho, o Zé Cantor, e vai interagir com a plateia também. Aí você vai e sai circulando. Eu já vou descer. Isso é uma coisa curiosa. Assim, aqui há a presença de alguns profissionais da área de segurança da informação, não é isso? Levanta a mão aí quem é profissional da área de segurança da informação. Eu sou o melhor vendedor da área de segurança da informação sem atuar diretamente com segurança. Porque minha empresa é de forense. Então, eu venho depois. E aí eles percebem que era mais barato investir em segurança. Era mais barato investir em segurança. Hoje, a média das empresas... isso está no slide, mas eu tenho um problema com slide, que geralmente eu não sigo eles. Mas tem um slide para a gente, pelo menos, ter um norte aqui. Hoje, a média é quase 8 meses para você saber que você sofreu um ataque, que você tinha sido invadido. É uma média. Então, você... Sabe aquela história, o corno é o último a saber? O empresário consegue saber depois. Entendeu? É 8 meses depois, em média. É uma média. 25% das empresas levam não menos do que 1 ano para se reerguer de um incidente de segurança da informação, que é outra palavra que eu não gosto. Eu não gosto do termo incidente de segurança da informação, eu vou explicar para vocês por que eu não gosto. E é muita coisa, né? Se você for imaginar, mais de 1 ano, 60% das empresas pequeno porte, elas, 6 meses depois de um incidente de segurança da informação, elas simplesmente fecham as portas. É sério. O que eu posso trazer para vocês é uma série de experiências pessoais, onde vamos pegar um caso concreto de uma empresa pública, que não é aqui do Ceará. Eu raramente atuo aqui no Ceará, mas não porque eu não queira atuar, me convidem, estarei presente com certeza. A empresa fica aqui, mas eu viajo muito. O 011 toca mais do que o 085. O meu não, isso é engraçado. O meu 085 toca mais do que o meu 011. Eu tenho um número 011 e o 85 porque tem um escritório em São Paulo também. Mas a maioria que toca é o 85 porque é o crescimento orgânico. Como lá nos tempos do bit lascado eu atuava com o meu DDD 85, então era lá que o pessoal foi organicamente crescendo e direcionando, esse cara resolve. Mas é muito engraçado quando o cara liga do 011 dele, dizendo: Marcos, eu posso sair no teu escritório agora? E eles: pode vir. E é esse. Aonde é que fica? Agora fica aqui na Petrone Portela, aqui em Fortaleza. Isso, como assim? Eu estou ligando para você, você está ligando para o 85. Se estivesse ligando para o 11, pelo menos eu te chocava menos. Mas isso é engraçado. Aí uma empresa, ela sofreu um ataque cibernético muito curioso. Sabe que todo mundo já deve conhecer aqui o ataque de reboleto, né? Ou seja, o teu cliente recebe um boleto falso que ele paga e aquela conta vai para um outro rapaz, vítima da sociedade. Então, é o seguinte, os caras fizeram diferente. Os caras entraram no sistema que gerava o boleto e os caras alteraram o sistema, só que eles não queriam ganhar pouco dinheiro. Os boletos até R$8.000 era boleto original, mas quando o boleto passava de 8.000, ele criava um boleto falsificado. Quando os caras ligam para mim, dizem: Marcos, tem 15 dias que a gente foi invadido. Aí eu: está certo, vamos analisar. Isso, olha, que é uma boa ou má notícia. Tem 2 anos que você foi invadido. Os caras estão aí há 2 anos. Tem a temperatura e a sensação térmica. 2 anos. Já pensou você descobrir que há 2 anos tem uma pessoa não grata dormindo na sua casa e você nem sabia? Então, esse aí, ele está além da média dos 8 meses, né? Então, a questão nunca é se você foi invadido. Se você sabe que foi invadido, já é muita coisa. Então, você já tem um bom grau de maturidade se você soube que foi invadido. Já fique feliz por isso. Se a gente olhar para as estatísticas, a gente vai observar uma coisa muito interessante. O Brasil, hoje, você falou bem, há o ataque de ransomware, né?
O que é o ransomware? O bom e velho sequestro de dados. Hoje o Brasil ele figura como sétimo, pegando 2024, ele é o sétimo país mais vítimas, dados oficiais, porque assim, ninguém quer, né? Eu acho que, curiosamente, a única pessoa que gosta de contar a desgraça que você sofreu para todo mundo é quando o cara é traído. Eu não sei por que quando o cara é traído, ele gosta de contar para todo mundo que foi traído, normalmente. Mas, normalmente, né, os outros infortúnios que você não gosta de contar por aí. E não é diferente quando você é invadido. Então, quando você pega qualquer indicador, você pega e multiplica de N vezes os indicadores que não viraram indicadores porque simplesmente ninguém contou. Ou você pega indicadores de algumas caixinhas, né, como Sophos, essas empresas que vendem produtos na área de segurança, ela tem alguns indicadores porque elas, né, se alimentam desses indicadores. Mas quando você pega um incidente reportado pela própria empresa, você sempre acredita que é muito mais. Então, no Brasil, tem dados aqui, né, o número de ransomware em 2024 foi muito menor do que em 2023. Muito menor. Que eu acho que não tem nenhum profissional na área de segurança da informação que consegue dormir bem à noite se ele tiver um pesadelo sobre ransomware. Ransomware ainda é a maior preocupação. O ransomware, para quem talvez não saiba, é aquele malware, aquele software malicioso, que uma vez que você infecta a sua máquina, ele vai, em tese, criptografar os dados, e vai pedir um resgate. Você paga um valor em bitcoins para que você possa ter seus dados decriptados. Esse é o bom e velho ransomware, acho que quem não sabe, ligou o nome à pessoa. Aí tem duas coisas curiosas. Os primeiros ransomwares, o sujeito infectava a sua máquina, e no própria máquina você conseguia descobrir uma forma de decriptar. Então, a chave estava na máquina. Aí os caras começaram a desenvolver ransomware de tal forma que ele criptografava e jogava a chave fora. Então, pode ser que você vai pagar para o cara decriptar e nem ele consiga decriptar. Estou certo? Estou certo? Então, eu não indico você pagar um cara, infelizmente, porque as chances são remotas de você conseguir decriptar. Isso é mais assustador ainda, porque o cara te vende um retorno, mas ele já matou a vítima, ele já matou a vítima de sequestro e ele está te vendendo que ela está viva. E aí você pode até pedir a prova de vida. Me arranja alguns arquivos aí para provar que você consegue realmente decriptar. Ele já tinha guardado esses arquivos com ele, exatamente para esse pedido. Estão aqui os arquivos decriptados, mas ele já tinha guardado. Então ele não decriptou. Então, isso é assustador. Tem alguns que ainda é possível decriptar, mas a maioria eu não indicaria de forma alguma você pagar por esse serviço de decriptar. Então, isso é terrível. Mas tem outra coisa terrível também que eu já presenciei, até em empresa grande, de os computadores estavam com todos os dados criptografados. E a empresa pagou para decriptar, e os caras simplesmente subiram com o dinheiro. E a empresa, desesperadamente, pediu para eu entrar no circuito. E eu fui dar uma olhada, nenhum arquivo estava criptografado. Agora virou uma nova onda. Até fake news em ransomware. É o que eu chamo de scareware. Scareware vocês já viram, parece ser, mas não é. Você está, às vezes, no site, e aí aparece aquele pop-up, aquela janelinha diz, você foi infectado com vírus? Clique aqui, aí você vai ser infectado, se você clicar, obviamente. Então, assim, isso daí, hoje em dia, não sei se os senhores que trabalham com segurança encontraram isso. Você pegar um arquivo que está lá, que a assinatura é de um ransomware específico, mas quando eu pego aquilo ali, cara, espera aí, eu fui no editor hexadecimal, isso já é um papo mais para a galera mais nerd aqui, né? Eu fui lá no editor hexadecimal, tirei o lixo do arquivo e abri o arquivo. Aí o cliente olhou assim assustado, nossa, que milagre. Não é milagre porque ele parece ser, mas não é. Ele é um ransomware trans. Então, assim, não foi aplicado exatamente aquilo ao ransomware. Então, não se preocupe, você pode recuperar os arquivos. Aí o cliente vira para mim e começa a chorar. Eu disse, que foi? Não, a galera da TI apagou os arquivos tudinho. Então, pronto, aí que virou o problema. Então, perceba, quando você precisa que
responder a um incidente, você tem que se planejar antes de como você vai responder, porque no desespero não tem como você agir de forma legal, né, tranquila. Então, você tem que planejar isso. Eu presido, eu vou descer, se vocês me permitirem, depois eu subo aqui, é só porque realmente eu não gosto de ficar sentado. Eu presido a Associação Nacional de Peritos de Computação Forense, então, interessante, eu não estou aqui concorrendo com a galera de segurança da informação, né? Eu faço o contrário, eu trago para a galera, vocês, inclusive eu faço muito isso, às vezes, como a gente cobra hora periciais e a empresa foi invadida, muitas vezes eu digo, vamos reduzir o seu custo da forense contratando um pentest, um teste de vulnerabilidade, né? Um teste de invasão. Aí o cliente, para que isso? Não, porque é o seguinte, se você vem pagar as horas periciais, e meu trabalho é descobrir o que aconteceu com você, ou seja, qual foi a vulnerabilidade que foi explorada. Eu vou encontrar outras vulnerabilidades, mas eu não vou dizer isso para ti, porque isso não está de acordo com a necessidade que eu estou vindo trazer uma verdade pós-mortem, né? Ou seja, depois do indivíduo morrer, eu vou dizer qual foi a causa-morte. Se você contrata a galera que vai fazer análise de vulnerabilidade, eles vão te entregar um produto muito importante para você, não só saber desta vulnerabilidade que foi explorada, mas de outras vulnerabilidades que vão vir a ser exploradas. Mesmo porque é muito comum que o cara, depois de entrar no seu sistema, ele deixe um acesso para depois, né? Então, vale muito a pena, depois de ter ocorrido, você trazer também a galera que faz análise de vulnerabilidade, análise de invasão, né? um teste de invasão, para poder saber até onde você está exposto também. Fora que a galera também, quando envolve hoje em dia a preferência dos criminosos vazamento de dados, a galera consegue, inclusive, já atuar e saber onde é que seus dados foram parar por aí, porque existe um comércio já conhecido de onde seus dados geralmente serão comercializados depois. Então, vale muito a pena isso, né? Eu sou empresário, dono da MM Forense, minha empresa é de forense, autor de algumas obras, muitas na área do direito. Engraçado, hoje eu sou professor de muitas pós-graduações na área do direito, falando de cadeia de custódia, sobre provas, de vestígios digitais e por aí vai, são 3 décadas trabalhando com isso, mas também figurei como professor de algumas instituições aqui do Ceará, obviamente, eu sou cearense, como Unifol, Unicristo, Estácio, mas no Brasil eu também sou professor da UFRJ, da PUC, Paraná, IPOG, fui professor e coordenador do IPOG, Unicamp e por aí vai. Então, tem uma trajetóriazinha. Vocês quiserem me encontrar facilmente em redes sociais, eu uso aí o Instagram, onde eu posto realmente conteúdo, muitas vezes associado a golpes que estão aí vigentes, né? E o canal do YouTube é mais para a galera mais nerd, eu falando de algumas coisas que demoram mais tempo e tenho vontade de aprender sobre algumas coisinhas atípicas, né? Assim, primeira coisa para a gente entender, e isso é muito importante para cada empresário, entendendo que nós estamos aqui diante de muitos empresários, é que a gente está acostumado com o termo que é o ativo. Mas ainda há um pouco entendimento sobre o ativo de informação, né? Esse tal de ativo de informação, ele realmente existe? Olha só, tanto existe que há uma grande quantidade de casos que eu atuo na investigação, que eu encontro pessoas que até um dia desse trabalhavam num outro mercado criminoso que dava muito dinheiro, que era o tráfico de drogas. E tem uma quantidade absurda de pessoas do tráfico de drogas migrando para crimes cibernéticos. É muito grande, né? Nós temos uma previsão para 2025 de 2,2 trilhões nesse mercado. Estou falando do mercado de invasão, não, de crimes cibernéticos. Porque o crime cibernético não existe só a invasão. Mas aquele dado vazado, hoje em dia, é muito bem utilizado pelo criminoso. Então, faz parte lá do planejamento e, às vezes, da execução do crime. Fato curioso, interessante isso. Uma vez um empresário ligou para mim e disse, Marcos, eu perdi 250 mil aqui, meu financeiro depois transferiu 250 e poucos mil para uma outra conta e descobri que eles foram vítimas aí, na verdade, a gente foi vítima de um criminoso, né, de um golpe.
E eu gostei desse empresário porque qual é a tipicidade dele? Eu sei que nós fomos vítimas, nós fomos enganados por um criminoso. E esse criminoso ele se utilizou de um telefonema, também da instalação de um software, que até então não sabia o que era, e aí ele conseguiu ter êxito. Então, a única coisa que eu preciso saber, obrigado, a única coisa que eu preciso saber, o empresário disse, é se existe a mínima chance de eu estar certo. Porque o que parece é que eu estou errado mesmo, que o prejuízo é meu e vida que se segue. E o banco concorda comigo, que a culpa é minha. Então, eu queria que você analisasse se há uma mínima chance de eu não ser culpado por isso. Aí tudo bem, eu adorei, pensa a honestidade que eu achei do rapaz, né? Gostei demais. E a conclusão da minha análise é que o golpe só poderia ter sido realizado se somente se o criminoso tivesse uma informação que não era de informação pública. Não era que um dado, porque há uma grande quantidade de dados vazados, por exemplo, do próprio Serasa Experian, como dizem, né, que uma época vazou os dados, dentre outros. Ainda hoje tem sistemas utilizados por criminosos que, quando eu fui fazer uma pequena engenharia reversa no software, eu vi ele se conectando diretamente com a base de um órgão público. Hoje. Diretamente, online. Online, não é um dado vazado, é conectado online com um determinado órgão público federal. Ou seja, está todo mundo exposto, independente de qual cidade e estado você mora. Então, estou falando de um dado vazado desse, estou falando que aquele golpe ele só se efetivava, aquela engenhosidade social, ele necessitava, para adquirir a confiança da vítima, de um dado, que só quem tinha aquele dado era a instituição bancária. Então, aquele crime em si só poderia ter ocorrido se somente se alguém da instituição bancária colaborasse com um golpe ou que tivesse havido algum vazamento de dados daquela instituição bancária. Então, eu consegui trazer a culpa para a instituição bancária, né, que não necessariamente é da vítima, que foi enganada. Mas como foi enganada é uma análise importante a ser realizada. O ativo de informação, ele tanto existe que vale cada vez mais. Mas é muito importante a gente entender que o ativo de informação ele pode estar em meio físico, intelectual ou tecnológico. Às vezes, aquele dado vazado se deu com aquele funcionário com informações confidenciais que num bar não sabia beber uísque. Às vezes, aquele ativo de informação ele está físico, impresso, em um papel que está em cima da sua mesa que você nunca organizou. Ou como eu gosto de falar muito, como eu sou de TI há 33 anos, e a galera de TI gosta de falar mal do administrativo, eu, para fazer diferente, eu gosto de falar mal da TI. Então, eu já fui CIO por muitos anos, né? Fui gestor de TI por muitos anos, e eu já presenciei exatamente essa cena, de um menino da informática lá que cuida do suporte do computador, ele chega lá na TI, Fernando, que é CIO, também deve ter visto isso, fulano de tal é muito burro. Porque tu acredita que a senha dele está escrito num post-it, no monitor? Ele dizendo isso, olhando para ele e olhando para um quadro que fica no suporte, escrito a senha de administrador. É sério, é verdade isso. É pura verdade. E olhando ele, dizendo que o fulano é burro, porque o usuário dele, que é o usuário de permissões Beyblade, que não faz nada, é o usuário peão, o cara botou num post-it. Mas ele botou a senha de administrador escrita num quadro branco, em um setor de suporte que todo mundo transita. Eu já vi isso. Então, se o ativo de informação ele pode estar em meio físico, intelectual, não necessariamente o investimento na área de segurança da informação deva se dar apenas em produtos. Sistema é cada vez menos invadido, o que é mais invadido são pessoas, são processos. Produtos é uma preocupação, mas o investimento ele depende de pessoas e de processos. Se o processo não for seguro, se as pessoas não tiverem conhecimento da capacidade que é possível ser feito em termos de invasão,
cara, não adianta o quanto você vai investir. E ainda existe um outro problema, que quando a gente fala em segurança, segurança não é só confidencialidade. Segurança também é integridade e disponibilidade. A confidencialidade é que todo mundo se deposita segurança em aquilo está confidencial. Só que a confidencialidade, ele pressupõe-se que você tem que criar uma regra antes. Quem tem acesso? Se você não definir quem tem acesso a determinado tipo de informação, se você não cataloga seus ativos de informação e define o nível de acesso para seus ativos de informação, então você nunca vai ter confidencialidade, porque confidencialidade é a arte de você cumprir que aquilo que você definiu antes exista. Hoje a LGPD está forçando com que as pessoas pensem em segurança da informação como sempre era para ter pensado. Segurança da informação é governança dos dados. Você começa primeiro definindo quais são os dados que você tem, que é um ativo de informação para você. O que é um ativo de informação? É uma informação que para você gere negócio. Né? Por exemplo, sabe na empresa que a menina do almoxarifado fica com o cara lá do RH, isso é um ativo de informação? Com toda certeza. Também concordo com ele. Você concorda com ele? Para mim é um ativo de informação. Caso concreto, uma empresa, cheguei lá, apagaram todos os dados. Quem foi? Apagaram os dados, quem foi? Depois de investigar, eu descubro que foi um rapaz da TI, porque a menina da recepção tinha sido demitida. E ele, com raiva, foi lá e apagou os dados. Porque na investigação eu tenho que desenhar, eu tenho que saber uma motivação para eu poder desenhar a persona. O que levaria uma pessoa a fazer determinada ação? Eu investigo isso. Então, para mim, quem está pegando quem é um ativo de informação. Para mim. Mas para você pode ser que não seja. Para você pode ser que não seja um ativo de informação. Então, quem define que é ativo de informação é o negócio, é você que está à frente do negócio. Você tem que saber. Então, se alguém está criando uma política de segurança de informação na sua empresa e não está ouvindo a área de negócio, vamos lá. Site Facebook tem que ser bloqueado na empresa? Depende. Se for uma empresa de comunicações, tu vai alejar a empresa. O site Xvideos tem que ser bloqueado na empresa? Depende. Na minha eu passo o dia todinho vendo Xvideos. Eu estou trabalhando. Às vezes não estou, mas a mulher não sabe disso. Porque eu atuo muito naquele crime que geralmente é mulher, que é vítima, que tem a sua exposição, a sua intimidade divulgada na internet. E, às vezes, pornografia infantil também, viu? Também tem casos de menina que tem nem 16 anos, que o vídeo dela está lá no Xvideos mesmo, no site do Xvideos, e só ela sabe, e agora eu, que ali é pornografia infantil, porque você não sabe que ela tem 16, 17 anos. Mas está lá, na categoria teens. E você não sabe que está consumindo pornografia infantil, que é um crime pesado. Artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí é muito comum também a mulher ter a sua intimidade divulgada na internet. Hoje tem o artigo 218C do Código Penal, ou a Lei Maria da Penha, artigo 7º, que fala sobre uma das formas de violência contra a mulher, a disseminação da intimidade da mulher. E aí eu vou procurar isso, a minha empresa vai procurar isso, encontra essa imagem, remove aquele conteúdo da internet e vai tentar provar, e muitas vezes é possível, quem foi que fez isso. Ou seja, se você tira o Xvideo da minha empresa, eu bloqueio o Xvideo da minha empresa, eu paro de ganhar dinheiro. Então, não é para o menino da TI decidir o que tem que ser liberado e o que tem que ser bloqueado. Isso é um negócio que tem que definir. Como está o ativo de informação, quem tem que definir é o negócio. Porque tudo isso varia. E depois que você definir onde está o que é o ativo de informação, aí você vai ter que descobrir aonde está, que é o principal problema, porque o ativo de informação você vai descobrir que ele está em vários lugares do mundo. E aí a gente da área de segurança, né, a galera da área de segurança fala, se chama de vetor de ataque. O que é o vetor de ataque? É muito simples. Você está em casa, vai tirar uma foto na frente do espelho, que você está malhando, e você tira um selfie nu. Aquela imagem pode vazar? Pode. Mas aonde está aquela imagem? No seu celular. O seu celular está conectado agora na nuvem, no iCloud. Aí ele sincroniza e agora está no iCloud. Onde é que está agora aquela foto? No seu celular e no iCloud.
Mas você também instalou o Google Fotos, que você descobriu que o Google Fotos é melhor para reservar imagens do que o iCloud, que o iCloud é mais caro. Então, ele também sincroniza no Google Fotos. Então, agora eu tenho 3 lugares que aquela imagem está. Aí eu tenho um namoradinho ou namoradinha e eu mando uma foto para ela, ou para ele. Aí agora eu tenho também um 4º lugar, que seria o celular dessa pessoa que eu enviei, aquela foto, e aquela pessoa que também pode ter o iCloud, que também pode ter o Google Fotos, e que também às vezes tem um amigo ou uma amiga que a pessoa vai expor, e aí você vai ter um momento que você não sabe aonde é que aquele ativo de informação mais está. Que a gente chama de... aumentou muito o vetor de ataque. Vazou aquela foto, e agora? Vazou da onde? Quem é que tem? Só 2 pessoas, Deus e o mundo. Aí fica difícil. Como uma empresa uma vez, uma empresa grande, disse, Marcos, vazou um dado aqui na empresa e eu preciso que você descubra como é que esse dado vazou. Tudo certo. Cheguei lá no dia da empresa, quem é que tem acesso a esses dados? São só 5 pessoas. Aí quando fui dar uma olhada na configuração do servidor, tinha só 1.200 e poucas pessoas que tinham acesso. Aí tem que começar a cobrar mais caro, porque, perceba, me enganou. Eu fui enganado, fui vítima também de um golpe. Isso era só 5, agora 1.200 e pouco. Esse é um caso muito curioso. É um caso em que o CIO de uma empresa me chamou para... Houve um vazamento de dados, mas que ele já sabia quem era. Porque estava no computador do diretor de RH, exatamente aquela planilha que tinha vazado, e aí ele trouxe já os metadados, demonstrando bem claramente que realmente não tinha como não ser ele. E é só uma coisa que eu me questionei, mas por que estão me contratando? Aí depois da investigação eu descobri que foi o próprio CIO que vazou os dados e que ele plantou aqueles dados no computador do diretor de RH. Nem Nelson Rodrigues pensaria numa história dessa. E aí a confidencialidade é você definir quem tem acesso. A integridade, e eu pergunto para vocês, aquela planilha que você está acessando agora, será que aquelas informações ninguém alterou ou adulterou ela? Será que alguém não modificou aquela informação? Porque o fogo amigo, ele existe, porque o fogo amigo, ele pode receber dinheiro do inimigo. E você pode tomar uma decisão baseada numa informação que lhe entregaram e que aquela informação ela foi alterada ou adulterada. E eu pergunto, beleza, aquele ativo de informação está presente em você. Agora, ninguém alterou a ela? Isso é integridade, que geralmente não é observado. E quando a gente fala em disponibilidade... A disponibilidade é quando você define uma regra de quanto tempo aquele ativo de informação tem que estar presente. E não é 24/7, porque 24/7 é caro. Eu até gosto de contar, assim, em quantos dias por mês eu preciso que a folha de pagamento rode? A depender da empresa, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, dependendo da empresa. Mais do que isso, eu não preciso nem estar disponível. Eu vou investir disponibilidade em uma coisa que não precisa estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a disponibilidade ele também requer um entendimento do negócio de qual é a necessidade de estar disponível. Porque se tu chamar para a galera de TI, investir no servidor lá de folha de pagamento, e você sabe que o servidor de folha de pagamento é muito importante, diz, cara, tem que investir aqui para o servidor aqui aguentar qualquer problema. Diz, cara, mas espera aí, precisa aguentar qualquer problema? Entendeu como é importante saber o ativo de informação? E tem que ser um negócio, tem que entender isso. Porque senão você vai investir sem saber que aquele investimento faz sentido. Quando a gente pensa nisso, e a gente falou hoje lá, e vocês serão sorteados, 5 pessoas parece, serão sorteadas com análise de vulnerabilidade. É importante entender que vulnerabilidade é uma fraqueza. Tá? A ameaça é quem explora aquela fraqueza. Vou dar um exemplo. Este prédio aqui, eu sou capaz de apostar que ele é vulnerável a terremoto. Eu sou capaz de apostar que se der um terremoto aqui, esse prédio cai.
Tá? Agora, qual foi a última vez que teve um terremoto aqui em Fortaleza? Historicamente, no Brasil não tem terremoto. Tem aonde? No máximo em Sobral, né? Mas no Brasil não tem terremoto. Então, historicamente, como o Brasil não tem terremoto, então quer dizer o seguinte, não é porque eu tenho uma vulnerabilidade que é terremoto, que conheça a ameaça terremoto. Por que é importante o negócio entender disso? Para que você deposite o investimento correto, porque é óbvio que o impacto desse prédio cair acabou o negócio, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, essa vulnerabilidade é um problema, depende de qual é a probabilidade de uma ameaça terremoto surgir aqui. Então, espera aí que eu tenho outras prioridades para ser investido. Faz sentido isso? E a ameaça é a mesma coisa, ela pode ser física, intelectual, ela é tecnológica. Só que, quando a gente olha para a ameaça, principalmente no que tange o que é o mundo digital, e aí é quando o ativo de informação está no meio físico, está no meio intelectual e no meio tecnológico, existe cada vez mais pessoas interessadas em explorar aquela vulnerabilidade. As vulnerabilidades que existem e, o pior, aquelas que você nem sabe que você tem. Esses indivíduos, que até um dia desse tinha grande conhecimento, cada vez menos é alguém que tem conhecimento. Crime or Service. Há alguns anos atrás, você conseguia ir em algumas regiões da internet e contratava um cara para matar alguém. Hoje você contrata um vírus especializado em dados bancários, que nenhum antivírus vê, e o cara ainda te manda um tutorial de como você controla ele no próprio YouTube. Tá nem aí mesmo. A Malware as Service. E tem modalidades, por exemplo, de ransomware, na época do boom do ransomware, que era o seguinte: o sujeito te vendia o ransomware para você infectar os outros. 50-50. 50% era do cara que desenvolveu a ferramenta, 50% era seu, em cima daquele produto que você conseguisse infectar. Cabe a você apenas infectar. E aí não é incomum eu encontrar próprios funcionários da empresa que foram que infectou o ransomware dentro da empresa. Próprio. Não foi um e-mail que ele recebeu e clicou sem querer. Não, o cara foi lá, botou o ransomware para rodar na empresa. E só é difícil a gente descobrir isso, porque muitas vezes, depois de formatar todos os computadores, chamam a perícia. Aí fica difícil. Mas eu já peguei algumas vezes isso. Então você tem um crime hoje agindo sem a necessidade de muito conhecimento. E esse ataque dificilmente é direcionado. Dificilmente é direcionado. Veja só. Quando você descobrir que foi vítima, não fique chateado com o criminoso. Não é nada pessoal. A maioria dos criminosos, elas agem em cima do que ele encontrou de vulnerabilidade. Então, ele não te atacou, ele atacou uma vulnerabilidade que você tem. Então, vamos lá, surgiu aqui uma vulnerabilidade conhecida na versão tal do Android. Você vai na internet e procura quantas pessoas estão conectadas agora na internet com essa versão específica do Android. Aí a ferramenta vai e te entrega o número IP de cada uma dessas pessoas. Aí você começa aleatoriamente a disparar para todo mundo. Quem cair, caiu. Não fique chateado, ele nem te conhece, cara. Ou quando você recebe um e-mail que tem lá no título do cabeçalho dele, Marcos, o cara me conhece. Invadimos o seu computador. Descobrimos que você anda acessando determinado tipo de sites. E nós fizemos a sua webcam lhe filmar enquanto você acessava determinado tipo de sites.
e vou vazar esse vídeo se você não depositar X Bitcoin nessa carteira aqui. Mas o texto é tão convincente. Alguém aqui já recebeu esse e-mail? É muito comum. É muito convincente. O texto é muito convincente. Mas o que é aquilo ali? Ele nasce de uma única base de dados, nome e e-mail. Ele manda para todo mundo. Quem caiu, caiu. Se você for consultar a carteira de bitcoins lá, tu vai pegar um fenômeno de uma determinada quantidade de dias seguidos, vários depósitos da mesma quantia. É muito comum. E você pensa, não, mas eu sou mais esperto do que isso. Caso concreto, um advogado criminalista, mais de 30 anos trabalhando na profissão, muito conhecido, muito bom, casca grossa, criminalista há mais de 30 anos. Quem é o cara mais esperto do que esse? Não tem, o cara está trabalhando com crime diariamente há 30 anos. Um belo dia, uma menina muito bonita entra em contato com ele via Facebook. E aí, do nada, um delegado liga para ele, dizendo que aquela menina era de menor, e que ele, então, estaria agora sendo investigado por aliciação de menores, e aí o delegado pedia dinheiro para ele não botar adiante. Aí o cara caiu, deu dinheiro. Quando os caras viram aquele dinheiro entrando na conta fácil, aí tem outra coisa também, viu? Os estelionatários, ele pega o teu contato e a tua história e compartilha para outros números do mesmo grupo de WhatsApp. E aí você pensa que está falando com o mesmo criminoso, mas não, você está falando com outros criminosos, que eles vão perpetuar aquele golpe até onde conseguir dinheiro seu. Aí lá vem o outro criminoso dizendo, olha, nós realmente abafamos aqui o caso, mas a amiga da menina veio aqui na delegacia e disse que vai acusar a gente aqui, os policiais e eu, e você, porque eu não botei o processo adiante, o inquérito adiante. Precisando de mais dinheiro para calar ela. Aí depois, o cara, mais dinheiro. Aí depois, é verdade, é fato venéreo, como diz o contador de história. Aí depois, o criminoso pega e diz assim, temos um problema. O que foi? A menina se matou. Aí uma postagem do G1 com a menina cometendo suicídio. E mandou um vídeo do pessoal chegando no banheiro, todo ensanguentado, e a menina lá cortou os pulsos. Precisando de mais dinheiro para calar isso. Aí depois a menina continua enchendo o saco, vamos ter que resolver. Aí ele manda um vídeo do delegado lá e os policiais lá matando a menina. Aí tem um vídeo lá, a menina, não, eu conto mais não, não sei o que, rapaz, no vídeo a pessoa morreu. Mais dinheiro. Nisso foi 1 milhão e pouquinho. Tá vendo como é lucrativo o crime cibernético? 1 milhão e pouquinho. O negócio foi tão bem feito que foi mais difícil eu provar para o cara que era golpe do que o golpe que aplicaram nele. Aí eu tive que ir atrás de um vídeo russo original do suicídio, tinha um vídeo russo original. Eu tive que mostrar a matéria do G1 original que o cara modificou e printou e enviou. O vídeo da menina sendo morta era uma menina que é associada ao tráfico, que foi assassinada, e os caras mudaram o áudio, ficou perfeito a edição, eu tive que provar isso. Deu mais trabalho eu provar, e cobrei bem menos. Eu acho isso muito errado. Então ninguém está livre de cair num golpe. Quando o ataque é direcionado, aí a chance de você cair, ela é grande. Porque o direcionado quer dizer que o cliente estudou sobre você, estudou sobre sua empresa, ele sabe quem é o financeiro, eles sabem de detalhes de você, e é muito difícil você não cair num golpe quando esse ataque ele é direcionado. E não importa quem for, isso aqui é um caso que eu vou passar, que demora um pouquinho mais, mas esse caso esse é um pesquisador na área de segurança da informação, que ele só foi no Google e ele criou um site e disse, olha, eu vou me fazer passar por uma pessoa chamada Rob Sage e vou ver se eu consigo invadir os órgãos de defesa americanos com essa persona. Ele botou no Google
E isso ele conseguiu invadir vários órgãos de defesa americanos, se fazendo passar por uma pessoa que não existe, e que se você desse uma googada, você ia ver ele dizendo que ia fazer isso. Google. Então, se os órgãos de defesa americanos caem em um golpe dessa natureza, a chance de você cair não é pouca também, né? Principalmente quando a gente olha hoje para e-mails que podem ser muito bem feitos. Por exemplo, isso aqui é um e-mail. Olha aqui onde tem escrito e-mail: internetbanking@itau.com.br. Não é Itaú@gmail, como a gente... não, mas se é fácil você saber, está lá, Itaú@gmail. Não, está aí. Itaú, internetbanking@itaú.com.br. Isso é um e-mail falso. Isso é um e-mail falso. Como é que você não cai no e-mail desse? Né? Ou pior ainda, Caller ID spoofing. Ou eu gosto de chamar de spoofing Call ID. Cara, eu ligo para você, você recebe uma ligação e no seu BINA vai aparecer lá o número do Ricardo. Você conhece o número, você tem na sua agenda, vai aparecer. O nome do gerente, você caiu no golpe, o nome do gerente ligando para você, está lá. Tem cliente meu caiu no Bradesco, o gerente do Bradesco, o número está lá, aparecendo Bradesco, você já tem no seu BINA. Você não vai cair num golpe desse? Quem caiu nesse golpe foi, por exemplo, esse cara aqui, o ministro da Justiça. Porque o Vaza Jato, os telegrams foram invadidos, eles foram invadidos a partir da mesma uso dessa técnica. Fazia parte do uso dessa técnica para invadir o Telegram. Se o ministro da Justiça caiu, por que você não vai cair? Então, o que eu sei? Eu sei que se eu ligar para mim um número conhecido, eu ainda assim não posso confiar nele. Legal, né? Eu posso também receber um e-mail de alguém conhecido e eu também não posso confiar nele. O Rodrigo Faro passou por isso. Sim, ainda foi chamada de vídeo. Ele foi para chamada de vídeo. O Rodrigo Faro passou nesse golpe porque é o seguinte, olha, você tem que imaginar que tudo é fake, e eu já tinha que me preocupar com isso antes, e agora que é tudo deep fake. E com o deepfake, já é alguns anos para cá que você consegue fazer o deepfake voice. Então é a voice que você vai receber a ligação do número do Ricardo e com a voz do Ricardo. É verdade. Cara, eu já sabia fazer isso há uns 8 anos atrás. Hoje, o cara não precisa de conhecimento técnico nenhum para saber fazer isso. Nenhum. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, criaram de fake vídeo. Aí tu recebe a ligação por vídeo do Ricardo, com o número do Ricardo, com o vídeo, com a foto do Ricardo, com o vídeo do Ricardo, com a voz do Ricardo, e aí? E é numa brincadeira dessa, que se eu não me engano foi lá em Hong Kong, o diretor financeiro da empresa recebeu um e-mail marcando um meeting, uma reunião por videoconferência, com outros, parece que eram 4 ou 5 executivos. É uma reunião normal por meeting, e lá pelas tantas, o diretor financeiro recebe a ordem que ele tem que transferir 25 milhões de dólares para uma outra empresa, e ele prontamente cumpriu. Depois da transferência, o CEO liga e diz, cara, o que foi isso? Não, eu fiz o que você mandou. Não, eu não mandei isso. E aí vai descobrir que tudo era fake. O meeting era fake, as pessoas que estavam ali eram fake, as vozes eram fake, tudo era fake, e o resultado foram 25 milhões de dólares. É esse o nível que nós estamos hoje. Quando a gente pensa em malware, eu falei para vocês do ransomware. Olha o número de ataques de ransomware no Brasil em 2024, foram poucos. Apesar do prejuízo sempre ser muito grande. Quando a gente olha para 2023,
o número de ransomware, de ataque de ransomware é muito maior. Então, a gente sai de 123 registros para o ano anterior de 1.600 registros. Quando a gente olha para vazamento de dados, em 2023 eram 906, enquanto a gente pega em 2024, 3.253. Pergunta é, eu alego por que os ransomware diminuíram, mas aumentaram o vazamento de dados. Eu culpo a LGPD. É simples assim. É simples assim. O golpista, ele já trabalha com o que está na moda. O golpista sempre vai trabalhar o que está na moda. Então, se nessa semana tiver a declaração de imposto de renda, você vai começar a cair, dá um monte de golpes associados ao imposto de renda. E aí, com a disseminação do LGPD, você já tem um marketing feito. Agora vamos só fazer o golpe. E aí, por que é mais interessante do que o ransomware? O ransomware, tradicionalmente, eu sequestro seus dados e digo, só devolvo se você me pagar. Agora é muito mais interessante eu dizer, eu te invadi, tomar aqui teus dados, ou eu vazo, ou você me paga dinheiro. É muito mais interessante. Porque não precisa mais saber se você tem backup ou não. Tem uma frase minha muito antiga, de mais de 20 anos atrás, que alguns alunos meus ainda tiram de alguns jornais e disse, olha aqui, professor, eu já dizia assim, eu não tenho pena de quem não faz backup. Eu digo isso porque backup é a coisa mais antiga associada à segurança que a gente sempre falou. E tem gente hoje que não faz backup, ou não faz backup de forma devida. Porque o backup de forma devida é o seguinte, quantas vezes você testou se o backup que você tem funciona? Quantas vezes? Eu conheço casos que eu não posso citar exatamente, que empresas que precisavam de dados mesmo, empresas de... Esse caso é antigo, esse caso tem 21 anos atrás. Pronto, eu posso citar, eu não vou dizer a empresa. É uma empresa de plano de saúde, e simplesmente a base de dados de clientes morreu. O banco de dados parou de funcionar. Você perdeu só todas as bases de dados de um cliente de plano de saúde. Dá para começar a imaginar o impacto do negócio para isso? Você chega lá morrendo e o hospital não poder lhe atender porque você não está na base? É daí para pior? Mas não tem problema não, eles faziam backup. Vamos restaurar backup. Ih, backup nunca foi feito direito. Ó. É verdade. Por sorte, o pessoal de desenvolvimento de sistema desenvolveu um software auditável. Então, eles pegaram os logs do software e remontaram a base de dados, minimamente. Porque a base de dados em si simplesmente não existia mais. De um dia para o outro, um grande plano de saúde simplesmente se vê sem dado nenhum. E foi muita sorte isso. Aí, depois disso, eles contrataram uma pessoa para cuidar do backup e fazer simulações de restauração de backup. Muitas vezes é só depois disso. Isso aqui é uma foto de um software bancário, de invasão, de antivírus não vê esse carinha. Isso é um vídeo que eu peguei, eu tenho um vídeo que estava no YouTube, esse carinha. Esse é o painel do criminoso. Aqui é a quantidade de máquinas que estão infectadas pelo esse malware, aí ele clica na máquina e aqui você está na tela da vítima. Como se fosse um acesso remoto. Aí o sujeito falou o seguinte, não, mas eu tenho um token. Aí como é que funcionava? Isso aqui é um exemplo do Bradesco. Você entrava no site, colocava lá teus dados de conta, aí o criminoso ele jogava para a tela instalando uma atualização do site do banco. Para você que é usuário vítima, você está vendo uma tela instalando. O criminoso está atrás vendo sua conta bancária. Aí ele vai fazendo a transação na sua frente, mas você não está vendo, porque tem uma tela na sua frente instalando aquele loading, aquele carregando ali, instalação. Aí lá pelas tantas, para você efetivar aquela transação, você precisa do token de novo, né? Aí ele pega e joga para a tela precisando do token para terminar a instalação. Aí você digita o token, o criminoso vai lá e coloca. Entenderam isso? E isso o antivírus não pega.
Esse carinha antivírus nenhum pegava. E quem estava infectando você não é um cara que tenha conhecimento. Malware Service. Aí nós temos vários problemas associados à segurança e alguns indicadores que eu vou jogar para frente, para poder liberar para vocês fazer perguntas. Mas isso é muito importante, pessoal. Risco é impacto e probabilidade. Esse é o risco. É o impacto que aquele incidente pode ter no seu negócio e a probabilidade de aquela ameaça ocorrer. Você precisa conhecer o risco porque você tem que entender que o risco, às vezes, pode ser evitado. É muito comum o risco poder ser mitigado, mas o risco também pode ser transferido. Você pode contratar uma empresa para assumir aquele risco, ou em alguns momentos até aceitar. Imaginamos um negócio onde eu tenho que investir 10 milhões para evitar um incidente de 1 milhão. Não faz sentido. Então, pelo menos, é uma decisão de gestão aceitar aquele risco. Eu gosto de perguntar sempre assim, depois de uma grande invasão ocorre, eu vou atrás de saber quem foi demitido depois, se foi o CIO ou foi o CEO. Porque se for o CEO é porque ele aceitou o risco. Se for o CIO é porque ele não reportou o risco. Normalmente é isso que acontece. E a gente precisa levar isso muito a sério porque, olha só, veja só quanto tempo isso é negligenciado dentro das empresas. Quando você olha para uma brincadeira dessa, de um cara tirando um selfie numa rede social com um post-it com uma senha, que vai permitir alguém digitar uma senha, pode ser que nós estejamos falando de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. Então, pode ser que nós estejamos falando, não é só de uma invasão de dispositivos informáticos, pode ser que nós estejamos falando de um crime. Quando a gente viu lá um episódio que o ministro Roberto Barroso autoriza a quebra de sigilo de Temer, isso virou notícia, depois é que ele manda investigar o vazamento de decisão, é o que acontece nas empresas o tempo todo. Quando você divulga a alguém uma informação que você tem consciência por razão do seu ofício, pode ser que aquele funcionário cometeu um crime previsto já no Código Penal, artigo 153. Ou quem sabe, quando ele entregou aquela informação, dependendo da forma, foi o artigo 154 do Código Penal. Então já existe crime. Por que não está na política de segurança da informação que aquele funcionário, ele inclusive tem consciência, ou é para ter consciência, que ele pode estar cometendo um crime dentro da empresa? Quando você, por exemplo, vê que um funcionário foi demitido na Record por ter apagado o programa inteiro da Sabina Sato, a depender do programa, ele era para ter ganhado um prêmio. Mas, de qualquer forma, se esse dado fosse público, ele podia estar pegando até 12 anos de cadeia. Se esse dado fosse público. Você alterar um sistema público, você pode pegar até 12 anos de cadeia. É o tipo penal, é antigo. Eu considero esse o tipo penal associado a crime cibernético mais antigo que a gente tem no Brasil. Você alterar um sistema de vacinação, pode pegar 12 anos de cadeia. Esse é só um exemplo aleatório que eu dei. O hacker mantém posse de processo do STJ. TJRS diz que o sistema de informação do tribunal pode ter sido alvo de ataque. Temos o artigo 154A, finalmente, invasão de dispositivos informáticos. Aí sim eu estou falando de um crime comum, cibernético, puramente cibernético, que houve uma invasão de dispositivos informáticos. Alguém aqui é de órgão público? Pronto. E até hoje eu ainda vejo os órgãos públicos negligenciando o artigo 154B. O 154A, ele é condicionado à representação se você não é uma instituição pública da administração direta ou indireta. Se você é da administração pública e houve uma invasão, não é opção sua não reportar aquela invasão. E eu vejo muitas invasões sendo colocadas debaixo do pano. Mas sem dolo para isso. É melhor que ninguém saiba. Não, você não tem essa opção. Isso é um problema grande. E agora temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai te gerar dois problemas. Primeiro, você foi invadido. 2, você tem que mostrar como houve a invasão e que você estava de acordo com a lei. Você estava compliance. Então, perceba, toda vez que ocorrer uma invasão, chamem um perito para provar que você estava compliance e como ocorreu aquela invasão, porque senão você não tem como dizer que aquilo fugiu
de todo o seu esforço de ter evitado aquilo. E pode ser que me maneire um pouco aquela multa de pode chegar a 50 milhões. Então, se é crime, senhores, então existe um local de crime, e para a gente isso é local de crime, para a gente isso é local de crime, para a gente isso pode vir, e é muito comum, local de crime. Então, se é local de crime, então ele precisa ser preservado, ser feita coleta, validação, identificação, análise, interpretação e documentação de alguma evidência digital que possa ter validade probatória em juízo. Então, quando vocês pensam na resposta a incidente, olhando apenas para o negócio, pensem no after day, né? No day after. Porque no dia seguinte vai vir as consequências daquela invasão. E aí, muitas vezes, não tem como voltar atrás daquele local de crime e tentar reaver algumas informações que era para ter sido preservado como sendo local de crime, mas isso não precisa gerar prejuízo para o negócio. Coloquem a forense no plano de resposta a incidente, de recuperação de desastre, continuidade de negócio. Pensem antes como vocês vão reagir àquilo, porque vocês vão ter muito menos problemas e vão conseguir ajudar a punir mais pessoas, porque enquanto se entende que não há punição ou quando há é muito branda, é muito mais interessante cometer esse tipo de crime, é muito mais lucrativo e menos perigoso do que outros crimes. E é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.